Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de filosofia de hoje, a gente vai falar sobre a filosofia medieval. Bom, ela foi uma filosofia que se desenvolveu ali durante a Idade Média, e se a gente for colocar a data ali da Idade Média, ela está entre os anos de 476 e 1453, então a gente vê que é um período muito longo, então claro que ela se modificou diversas vezes, só que esse período é muito marcado pelo poder da Igreja Católica, porque a gente estava tendo uma descentralização do poder político, então a gente não tinha um Estado forte, era a época ali do feudalismo, então era a época que foi marcada pelo poder da Igreja. E a Igreja começou a perceber a importância da filosofia, então eles queriam explicar e conseguir relacionar a fé e a razão, para assim eles conseguirem atrair mais fiéis. E a gente tem uma divisão entre a patrística, que um dos principais filósofos é Santo Agostinho, e ele teve uma grande influência de Platão. E ele tá ali no comecinho da Idade Média, no século V, e já a escolástica, que está ali no século XIII, teve uma grande importância o São Tomás de Aquino, que teve uma influência muito grande de Aristóteles. Então, falando um pouquinho sobre a patrística, ela é o primeiro modelo de filosofia que surgiu ali na Idade Média ali, e queria provar os dogmas da Igreja. O que é esses dogmas? As crenças da Igreja. Tudo que a Igreja acredita que não se modifica com o tempo. Então, por exemplo, ele queria explicar a relação de livre-arbítrio que o ser humano tem, a relação do bem e do mal. E essa patrística era constituída por padres da Igreja e ela tinha por objetivo converter os pagãos. E então, como eu comentei para vocês, Agostinho de Hipona era um dos principais filósofos dessa época, e ele nasceu ali em Aurélio Agostinho em 354 d.C., na cidade de Tegastes, que atualmente é composto pela Argélia, e na época estava sob o domínio do Império Romano. E o pai do Agostinho, ele era pagão, porque era uma coisa até que comum ali na época, porque o cristianismo era uma religião recente, não tinha tantos fiéis como depois foi atraindo. E sua mãe, Mônica, já era uma cristã devota, né? E o Santo Agostinho, como eu comentei para vocês, ele queria explicar a relação entre o bem e o mal. Então, por que Deus criou a maldade nos homens se ele é um ser bom? Ele fala que a maldade ela não existe, ela é apenas a ausência do bem. Por exemplo, existe a luz ilumina, e onde a luz não está é que há o escuro. Então o escuro não existe em si, ele é apenas a ausência da luz. E é a mesma coisa a maldade, então. Ele fala também um pouquinho sobre o livre-arbítrio, que é basicamente a liberdade que Deus deu para os homens para tomar suas decisões. Só que Deus também falou para o homem qual caminho ele deveria seguir, o caminho do bem. Então, se o homem decide não seguir aquele caminho, a escolha é apenas dele. E isso pode levar o homem a cometer alguns atos ruins, só que isso, por fim, não é culpa de Deus, porque Deus falou qual caminho o homem deveria seguir, e a escolha dele sair desse caminho e praticar atos ruins. E isso que traria maldade, então, para o mundo. E ele também fala sobre a teoria do conhecimento, e aí ele se baseou bastante em Platão. Eu quero que vocês lembrem da aula lá de Platão. Lembra que ele queria entender a origem do conhecimento? Então, como que o ser humano entende o mundo? Ele diz que o conhecimento é baseado através da divisão entre o mundo sensível e inteligível, lembram? Então, o mundo sensível poderia levar o homem ao erro, porque é baseado nos sentidos, na visão, no olfato, e isso pode conduzir a esse erro. Já o inteligível, o mundo da razão lá, não levaria o homem ao erro,
Já Agostinho, ele concorda com essas divisões, só que ele fala que existe mais uma divisão. Então, existe 3 divisões, que são essas: as operações da mente, grupos baseados em sentidos, a razão inferior e a razão superior. Então, a gente tem os sentidos, que observa a qualidade dos corpos através do conhecimento sensível, que cria nossa opinião. Por exemplo, eu vejo, eu ouço, então eu crio uma opinião minha, que é igualzinho Platão. Já a razão inferior, que é natural, a gente consegue observar as leis da natureza, os conhecimentos científicos em si. Só que isso não é tudo sobre o mundo. Existe uma razão superior, que é a razão que a gente consegue descobrir as verdades eternas, que é o conhecimento divino. Então, seria a teoria da iluminação, que para conhecer o mundo completo, a gente precisa de uma iluminação divina para chegar a essa razão superior e entender o mundo completamente. E a gente tem um dia de Santo Agostinho, então, que ficou em 28 de agosto, e por causa que foi o dia da sua morte, no ano de 430, e a gente tem também a celebração da Santa Mônica, que é a mãe dele, que é no dia 27 de agosto, que foi também o dia que ela faleceu. E uma frase muito famosa dele é: a medida do amor é amar sem medida. Já a escolástica é um período bem depois, então, e é quando começou a surgir muitas universidades. Então, a Igreja Católica estava querendo ampliar o conhecimento. Então, a escolástica, ela queria provar a existência de Deus através da razão. Então, eles queriam criar uma filosofia que provasse a existência de Deus. E um dos principais filósofos dessa escola é Tomás de Aquino. E ele nasceu no feudo de Rocaseca, na Sicília, em 1225. E nos seus estudos iniciais, ficaram por conta de monges beneditinos, que são conhecidos pelo extremo rigor com que trata seus estudos e intelectualidade. E ele ingressou como seminarista na Ordem dos Dominicanos em 1244. E a vida dele foi totalmente dedicada ao estudo e ao ensino da filosofia e da teologia, e ele escreveu mais de 60 livros. Já o Tomás de Aquino, então, ele se baseou bastante em Aristóteles, e ele criou a teoria das 5 vias, que são 5 coisas que vão provar a existência de Deus. Então, a primeira é a via do primeiro motor. Ele fala que se existem alterações no mundo, por exemplo, o vento, as árvores se movimentam, tem alguma coisa que movimenta o mundo para haver essas alterações. Então, a gente precisa de um primeiro motor, como ele fala. Então, tudo que se movimenta por alguma coisa. Alguma coisa tem que estar provocando aquelas alterações. Então, a gente precisa que haja algo que movimenta, mas que não é movimentado. Então, para ocorrer todas essas alterações no nosso mundo, tem que ter alguma coisa que está alterando tudo isso. Ele fala também sobre a causa eficiente. Então, aí a gente lembra um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles falava o que pra gente? Que tudo tem uma causa. Por exemplo, uma caneta. A sua causa material é o que ela é feita. O plástico, depois tinta. Já a formal é a característica dela, por exemplo, azul, todas as suas características. Já a sua causa eficiente é quem transformou o plástico em caneta. Então, a gente precisa de alguém, que é a primeira causa eficiente, que transformou todas as matérias no mundo que existem hoje em dia. Então, tudo que existe era matéria antes. Então, a gente precisa de uma causa eficiente, alguém que transformou tudo no que é hoje em dia.
Ele fala também sobre o ser necessário. Então a gente pensa, eu nasci da minha mãe, a minha mãe da minha avó, então todo mundo nasceu de alguém. Só que a gente precisa de um ser primeiro, que não precisou ser gerado por ninguém. Então esse ser seria Deus. Ele fala também dos graus de perfeição, porque todas as coisas que existem, a gente define graus de perfeição sobre elas. Por exemplo, o carro é mais rápido do que aquele, a pessoa é mais habilidosa do que a outra. Então a gente tem diversos graus de perfeições sobre as coisas. Então coisas que possuem mais ou menos aquela qualidade perfeita. Então deve existir assim um ser com o máximo da qualidade da perfeição de todas as coisas do mundo. Ele fala por último então da finalidade do ser, que também pode ser chamado de governo supremo. Então tudo que existe tem uma função na Terra. Então a gente precisa de alguém que dirige todas as coisas da natureza para que elas consigam atingir o seu objetivo em si. Então, por exemplo, a minha função é X. Então eu preciso de alguém que está dirigindo para que essa função seja atingida. E o Tomás, ele acaba discordando do Agostinho, porque lembra, Agostinho fala que a gente precisa da iluminação divina para alcançar o conhecimento total. Já Tomás, ele fala que se o homem usar a sua razão de forma correta, ele consegue atingir todas as respostas do mundo. E uma frase dele aqui que eu trouxe para vocês, pra gente finalizar, é: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Por hoje era isso, gente. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Até mais.